O método das equações diferenciais de equilíbrio é um método para resolver problemas em equilíbrio estático. Nesse contexto, resolver o problema pode significar determinar os esforços internos, que nós vamos ver nesse capítulo, mas também determinar deflexões, deslocamentos e torções, como nós vamos ver mais para o fim do curso. O método consiste em formular o sistema como um problema de valor de contorno, em que o problema físico é descrito por uma combinação de uma equação diferencial e um conjunto de condições de contorno. Para deduzir as equações diferenciais que descrevem sólidos em equilíbrio estático, eu vou começar considerando esse sólido esbelto sujeito a carregamentos arbitrários. Esse sólido tem carregamentos transversais, torsionais e axiais, e todos eles podem ter uma distribuição qualquer ao longo do corpo. Vou tomar um trecho de comprimento ΔX desse corpo e analisar como devem ser os esforços internos nesse trecho para que ele esteja em equilíbrio estático. Aqui mostra esse trecho do sólido com um pedaço dos carregamentos externos aplicados e os esforços internos necessários para garantir o equilíbrio estático do corpo em todas as direções. Essa face do sólido nessa posição x está sujeita a um esforço axial interno desse lado de nx e x, e essa outra face do sólido nessa posição x mais ΔX está sujeita a um esforço axial interno nx e x mais ΔX. Esses dois esforços são diferentes. A mesma coisa para os outros tipos de esforços. Aqui eu tenho esforço cortante, momento fletor e momento torsor nessa face em x, e nessa posição x mais ΔX um valor diferente para esses esforços. Repare que esses dois desenhos aqui ilustram o restante do sólido que continua aqui para a esquerda e para a direita. E nessas faces aparecem esforços iguais a esses, só que em sentidos opostos por ação e reação. Para que esse trecho ΔX esteja em equilíbrio estático, é necessário que a resultante de todas as forças envolvidas aqui seja igual a zero. É necessário que todas essas quatro condições de equilíbrio estático sejam satisfeitas. A somatória de forças em x e y tem que ser igual a zero, a somatória de momento torsor e fletor também tem que ser igual a zero. E aqui eu expandi essas condições em termos dos esforços aplicados. As forças axiais na direção de x aplicadas nesse sólido são menos nx e x, aqui negativo porque está na direção de menos x. A carga externa P de x vezes a distância em que ele é aplicado, ΔX, resulta numa força axial na direção de mais x. E o esforço axial interno em x mais ΔX. Eu escrevi esse esforço axial interno como sendo igual ao esforço axial interno do lado esquerdo, mais uma pequena diferença. Tudo isso tem que ser igual a zero. Daqui, nx e x se cancela e sobra que a soma desses dois termos deve ser igual a zero. Aqui eu isolei ΔNx sobre ΔX, e no limite em que ΔX tende a zero, quer dizer, no limite em que esse trecho é infinitesimal, essa expressão resulta que a variação do esforço axial interno é igual a menos o carregamento axial externo aplicado. Essa é a primeira equação diferencial que eu queria achar. Ela é uma equação diferencial de ordem 1, que é a ordem da maior derivada, e relaciona cargas externas com esforços internos. Nesse caso particular, relaciona cargas axiais externas com esforços axiais internos. Uma coisa importante a se observar é o sinal da equação diferencial. Esse sinal negativo é diretamente relacionado ao sentido que nós escolhemos para escrever esses esforços internos. Veja que eu não sei inicialmente o sentido em que esses esforços internos estão atuando, então é necessário assumir um sentido. Aqui eu assumi esforços internos no sentido positivo de acordo com a convenção de sinais. Por isso esse esforço fica negativo e esse positivo, que resulta nesse sinal negativo ao final. Se eu tivesse escolhido uma convenção de sinais diferentes, em que o esforço axial interno é positivo para dentro, esse sinal seria diferente. E aqui eu fiz a mesma coisa para as outras condições de equilíbrio. Os esforços torsionais aqui são esse momento torsor negativo, mx e x, a resultante desse momento torsor externo distribuído vezes a distância ΔX, e esse esforço torsor, esse momento torsor positivo igual a mx e x mais uma diferença. Reorganizando essa expressão, resulta numa equação diferencial de primeira ordem, relacionando o momento torsor externo aplicado e o momento torsor interno. Em termos de forças em y, a gente tem o esforço cortante Vy de x, que é uma força positiva na direção de mais y. Tem a resultante da carga transversal Q de x vezes a distância ΔX. E tem essa carga negativa desse lado. Escrevi essa carga como sendo igual ao esforço cortante desse lado, mais uma diferença. Daqui cancela esses dois Vy de x e reorganizando, dividindo por ΔX e fazendo ΔX tendendo a zero,
a gente chega nessa equação diferencial de primeira ordem relacionando o carregamento transversal externo e o esforço cortante. Aqui reparem nessa diferença de sinais em relação às duas equações anteriores. Por fim, eu fiz aqui a somatória do momento fletor em relação a esse ponto x mais ΔX. Vou dizer que momentos no sentido anti-horário são positivos, mas isso não importa porque a somatória é igual a zero. Quem causa momento em relação ao ponto x mais ΔX são, primeiro o esforço cortante Vy de x, vezes o braço ΔX, causa um momento negativo. Esse momento mz de x é no sentido horário, então é negativo, e esse momento desse outro lado é no sentido anti-horário, positivo. Aqui escrevi esse momento como sendo igual a esse, mais uma variação. Além disso, a resultante dessa carga transversal também resulta no momento fletor. O valor da resultante é Q de x vezes ΔX, e ela está aplicada no centro desse comprimento ΔX, de forma que o braço é metade de ΔX. Isso resulta no momento fletor no sentido horário em relação a x mais ΔX, que é negativo. Dessa expressão sobram esses três termos, mas quando ΔX tende a zero, esse produto vai para zero também. Então sobra só essa equação diferencial de primeira ordem, dizendo que o esforço cortante é igual à derivada do momento fletor. Eu tinha achado ainda que o carregamento externo é igual à derivada do esforço cortante, então combinando essas duas expressões, a gente tem que o carregamento transversal aplicado é igual à segunda derivada do momento fletor. Aqui a gente atingiu o nosso primeiro objetivo, que era determinar um conjunto de equações diferenciais que descreve o equilíbrio estático de um sólido. Esse é um sumário dessas equações. A primeira coisa importante a se observar é o seguinte: nós tomamos um sólido sujeito a uma combinação complexa de carregamentos em várias direções, e no entanto as equações diferenciais são desacopladas. Quer dizer, cargas axiais afetam somente esforços axiais, cargas torsionais afetam somente esforços internos torsionais, e cargas transversais e momentos fletores são acoplados. Isso tudo a gente já tinha visto na aula anterior, mas essa dedução reforça essa ideia de que problemas com carregamentos combinados podem ser desmembrados em problemas de barra, viga e eixo e resolvidos separadamente. Outra coisa importante de se observar é que essas são equações diferenciais unidimensionais. Quer dizer, não são funções de x, y e z, são só funções de x. Quer dizer que, na verdade, elas não descrevem o comportamento de um sólido tridimensional, e sim o comportamento de uma linha unidimensional. Mas mesmo assim, a gente pode inferir muitas coisas sobre sólidos a partir delas. Lembre também que os sinais dessas equações diferenciais são atrelados à convenção de sinais escolhida. Esses sinais positivos e negativos resultam de eu ter escolhido escrever os esforços internos de acordo com a convenção de sinais que nós definimos na aula anterior. Os resultados dessas equações, quer dizer, o sentido das reações de apoio ou o significado dos diagramas de esforços internos, devem ser interpretados de acordo com essa convenção de sinais. Para a gente conseguir formular e resolver problemas de barras, eixos e vigas como problema de valor de contorno, falta agora definir condições de contorno. Condições de contorno são condições matemáticas, são descrições matemáticas de vinculações específicas como interfaces livres, pino, rolete ou engaste, e elas são necessárias para particularizar essas equações diferenciais para problemas específicos. Primeiro é necessário definir o que é contorno. Num sólido tridimensional, o contorno que define e restringe o domínio do problema é a área do sólido, é uma grandeza bidimensional. Num problema bidimensional, o contorno é uma linha unidimensional. E no problema unidimensional, o contorno não tem dimensões. São dois pontos que definem o começo e o fim da linha. Nós vimos que nossos problemas de barras, vigas e eixos são unidimensionais. Então, nossos contornos são os dois pontos que definem o começo e o fim dessas linhas. Condições de contorno são grandezas que a gente conhece nesses dois pontos. Nesse método, condições de contorno devem satisfazer três características. A primeira é que elas devem ser grandezas do contorno do problema. São dados que a gente sabe sobre esses dois pontos. A segunda é que devem ser grandezas relevantes para a equação diferencial. Quer dizer que devem ser grandezas que estejam envolvidas na equação diferencial. E a terceira característica é que elas devem ser grandezas conhecidas a priori. A priori quer dizer que são grandezas conhecidas a princípio, não é necessário fazer cálculo nenhum para conhecer essas grandezas. Elas são conhecidas pela própria definição do contorno, só de olhar para o problema.
Aqui eu coloquei alguns exemplos de problemas de engenharia que podem ser formulados e resolvidos como problemas de valor de contorno, com um conjunto de equação diferencial e condição de contorno. O aerofólio é um desses problemas. A relação entre pressão e velocidade do fluido escoando em torno do aerofólio é descrito por essa equação, a equação de Bernoulli. Um problema como a asa de um avião, por exemplo, pode ser modelado como um aerofólio bidimensional, porque os detalhes ao longo do comprimento da asa são menos relevantes do que os detalhes do perfil da seção transversal da asa, o aerofólio. Nesse problema 2D, o contorno é essa linha 1D que define o aerofólio. Uma coisa que a gente conhece no contorno do problema é que a velocidade do fluido nesse contorno é zero. As partículas de ar em contato com a superfície da asa não se movem. Essa é uma condição de contorno para esse problema porque, está no contorno, quer dizer, é definida ao longo dessa fronteira 1D que define o aerofólio. 2, é conhecida a priori, quer dizer, não precisa fazer conta nenhuma para saber que a velocidade é zero aqui. Essa é uma característica intrínseca ao problema. E 3, é uma grandeza relevante para a equação diferencial. Essa equação diferencial envolve velocidades, então é possível incorporar nessa equação diferencial o fato de que a velocidade é zero no contorno do aerofólio. Esse aqui é outro exemplo de problema de engenharia que pode ser modelado e resolvido como um problema de valor de contorno. Isso é um isopor com água gelada, aberto, contendo esses objetos que acabaram de ser submersos. A parede dos objetos nesse instante inicial estão em temperatura ambiente. A equação diferencial que descreve a transferência de calor através da água é essa equação de Fourier que relaciona o fluxo de calor Q, a temperatura U e essa constante de condutividade térmica da água K. O domínio de análise aqui é a água, então o contorno é toda essa linha que define o espaço ocupado pela água. Parte do contorno está em contato com o ar ambiente, parte do contorno está em contato com o isopor e parte do contorno está em contato com os objetos submersos. Vamos ver como há algumas condições de contorno para esse problema. Primeiro, ao longo dessa porção do contorno, eu sei que a temperatura é igual à temperatura ambiente. Essas são condições de contorno porque estão no contorno, são conhecidas a priori e são relevantes para essa equação diferencial. Veja que a temperatura aparece na equação diferencial. A outra coisa conhecida é que, como o isopor é um meio isolante, ele não permite troca de calor entre a água e o meio externo. Essa é uma condição de contorno de que o fluxo de calor no contato entre a água e o isopor é zero. Essa informação é obtida no contorno do problema, é relevante porque o fluxo de calor aparece na equação diferencial e é conhecida a priori. Você não precisa fazer conta nenhuma para saber que o fluxo de calor no isopor é zero. Essa é uma propriedade do isopor. E por fim, a última condição de contorno é que a temperatura em torno desses objetos é a temperatura ambiente. Apesar desses corpos estarem submersos, essa interface também é contorno, porque separa a água da não água. Veja como contra-exemplo algumas coisas que não são condição de contorno. Primeiro, talvez no instante inicial a gente conheça que a temperatura de algum ponto da água aqui, digamos, seja 0 graus. Essa é uma grandeza relevante porque a equação diferencial envolve temperatura, é uma grandeza conhecida a priori porque eu sabia a temperatura da água naquele momento, mas não é uma condição de contorno porque é definida em algum ponto do domínio do problema e não no contorno. O outro contra-exemplo é a força aplicada pela água nessas duas superfícies. A força nessa superfície é zero, porque aqui a água está em contato com o ar, e a força aplicada contra o isopor aqui embaixo é o peso da coluna de água. A força nessas duas superfícies é definida no contorno, mas não são grandezas relevantes, porque essa equação diferencial envolve só fluxo de calor e temperatura. Não tem como incorporar nessa equação diferencial essa informação sobre qual é o valor da força nesses dois pontos. Agora veja aqui um tipo de problema que nós queremos resolver aqui. Aqui tem uma viga com dois apoios sujeita a uma combinação de carregamentos transversais e momentos fletores. O contorno desse problema são os pontos A e D, os pontos que definem o começo e o fim da viga. A equação diferencial que descreve essa viga é essa equação diferencial de segunda ordem, que envolve momentos fletores e esforços cortantes. Condições de contorno relevantes para essa equação diferencial vão ser momentos fletores e esforços cortantes nesses dois pontos. Uma condição de contorno no ponto A é esse momento fletor da MZA aplicado. Essa é uma grandeza conhecida a priori, só de olhar para essa viga eu sei o valor do momento fletor nesse ponto. E uma condição de contorno no ponto D é o esforço cortante, que vai ser igual a essa carga aplicada a FD, também conhecida a priori. O ponto D é uma interface livre que não resiste a momento e também não tem nenhum momento aplicado aqui, então outra condição de contorno no ponto D é que o momento fletor aqui é zero. Agora veja de novo o ponto A.
Aqui a gente tem um rolete que oferece uma reação vertical. Essa é uma grandeza no contorno, e é uma grandeza relevante porque a reação no rolete é o esforço cortante nesse ponto. Mas essa não é uma condição de contorno porque não é uma grandeza conhecida a priori. Dá até para calcular quanto é essa reação. É só aplicar as condições de equilíbrio que eu acho quanto vale essa reação. Mas como eu preciso fazer essa conta, essa não é uma grandeza conhecida a priori. Não é uma grandeza conhecida pela própria definição do rolete. Por outro lado, o rolete não oferece reação horizontal. Também não tem nenhuma carga axial externa aplicada aqui. Então, a priori, pela definição do rolete, eu sei que a reação horizontal aqui é zero, o esforço axial interno aqui em A é zero. Essa é uma grandeza conhecida no contorno e conhecida a priori, mas não é uma grandeza relevante para essa equação diferencial de Vigas. Não tem como incorporar nessa equação diferencial que o esforço axial em A é zero. E em pontos apoiados, às vezes, a gente conhece alguma grandeza cinemática, como o deslocamento do ponto. Nesse ponto, a gente sabe que, por causa desses dois roletes, os pontos A e B não se movem. O deslocamento vertical de A e B é zero. Embora isso seja conhecido a priori, por ser uma propriedade física dos roletes, isso não é uma condição de contorno relevante para essa equação diferencial que envolve só forças. Mais para frente no curso, a gente vai aprender outras equações diferenciais em que essas são grandezas relevantes e podem ser incorporadas. E para piorar, o deslocamento zero do ponto B nem está no contorno. Ele é um dado conhecido no ponto B que pertence ao domínio e não ao contorno da viga. Aqui tem um resumo dos tipos de condições de contorno que nós vamos usar para problemas de barras e vigas. O caso do eixo eu vou falar conforme a gente for resolvendo problemas de eixos. Esse primeiro corpo é apoiado por um rolete e um pino. O rolete não resiste a cargas horizontais ou momentos fletores. Independentemente da carga externa aplicada, a gente sabe que a reação horizontal e momento fletor no rolete são zero. Então é conhecido a priori que o esforço axial interno e o momento fletor em A são zero. Mas o rolete oferece uma reação vertical que é igual ao esforço cortante naquele ponto, e esse valor não é conhecido a priori. Então essa não é uma condição de contorno. A diferença entre o rolete e o pino, matematicamente, é que o pino oferece também uma reação axial. Então aqui aparece um esforço axial interno que não é conhecido a priori. No pino, o esforço axial interno é uma incógnita, não é uma condição de contorno. Nesse segundo problema, a gente tem um corpo engaçado livre com uma rótula no meio. O engaste oferece reação em todas as direções e nenhuma dessas reações é conhecida a priori. Então a gente não tem condições de contorno conhecidas no ponto A. Já na interface livre, não existe reação em nenhuma direção. Se não tiver carga aplicada na interface livre, a gente sabe a priori que todos os esforços são zero na interface livre. E por fim, a rótula é um dispositivo no qual o momento fletor é zero. O momento fletor na rótula é conhecido pela própria definição da rótula. Tecnicamente, essa não é uma condição de contorno porque não está no contorno do problema, mas é uma informação importante que a gente pode incluir na equação diferencial. A gente chama condições assim de condições de restrição e não de contorno. Então, nesse problema, existe uma condição de restrição de que o momento fletor é zero na rótula. Nesse ponto, a gente tem equações diferenciais e condições de contorno, os dois ingredientes para resolver problemas de barras, eixos e vigas como problema de valor de contorno. A gente pode usar agora o método das equações diferenciais de equilíbrio para resolver esses problemas. Eu costumo organizar o método das equações diferenciais de equilíbrio em 6 passos. O primeiro passo é estabelecer uma convenção de sinais. Sem a convenção de sinais, nem o sinal das equações diferenciais faz sentido e também a gente não consegue interpretar o significado físico da resposta. O segundo passo é selecionar uma equação diferencial adequada que descreva o problema. É necessário julgar se o problema é uma barra, um eixo ou uma viga e selecionar a equação diferencial adequada. O terceiro passo é definir condições de contorno que particularizem o problema. É nesse passo que a gente vai descrever matematicamente que tipo de apoio e vinculação estão presentes no sólido. O quarto passo é definir a equação do carregamento externo, que é a descrição matemática de como cargas externas são aplicadas no sistema, e nesse momento o problema está montado e descrito matematicamente, só falta resolver. Para resolver, a gente integra a equação diferencial, e esse passo vai resultar em algumas constantes de integração que a gente pode determinar substituindo as condições de contorno. Ao final, a gente tem expressões para os esforços internos ao longo de todo o domínio do sólido.